Na aula de hoje, então, eu quero ensinar para vocês ali um método de cálculo para dimensionamento de sistema elétrico fotovoltaico, tá? Para uma aplicação residencial. E a gente vai fazer um projeto do sistema conectado à rede, tá? Um sistema on-grid. E eu vou estar fazendo ali mostrando todas as etapas de cálculos aqui e os comentários aqui que eu fiz no dimensionamento desse trabalho aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, tá, no nosso projeto, quando a gente vai fazer esse tipo de projeto ali, é pegar a fatura de mensal, a fatura de energia mensal mais atual que a gente tem ali da nossa residência ali, e pegar, observar lá o consumo de energia dos últimos 12 meses, tá? Porque tem o consumo do mês decorrente da fatura, mas tem também o histórico dos últimos 12, tá? Esse valor nos interessa ali para a gente ter uma média mensal ali do consumo que a gente tem em um ano. Então, pega os últimos 12 meses, somo todos os consumos e divido por 12. Assim eu vou ter o valor médio de consumo mensal aqui, que no caso desse projeto aqui eu achei 283 kWh, tá? O segundo passo do projeto é a gente descontar, tá, um determinado valor de energia que vai ser correspondente ao padrão de energia, né, de alimentação que a gente recebe da concessionária. Se for um padrão monofásico, eu desconto 30 kWh, se for bifásico, eu desconto 50, e se for trifásico, eu desconto 100. Tá? Porque esse valor aqui é um valor de energia que tu paga para a concessionária, independente de tu utilizar, de tu ter consumo, de tu gastar energia no mês, tá? Então, ah, se tu deixar o mês inteiro ali sem consumir nada, né, tiver em outro lugar, fora da tua residência, ficar o mês inteiro fora e não consumir nada, mesmo assim tu vai pagar o valor mínimo de energia ali que depende ali do padrão de alimentação que tu recebe da concessionária. Então eu vou descontar 30 aqui, no caso, que é pro padrão monofásico, tá, que eu estou considerando, de 283 e vou achar então o novo valor médio de consumo de 253 kWh, tá? Agora o próximo passo é obter o valor do consumo diário, tá? Para um dia. Então eu pego aqui o valor médio mensal e divido aqui por 30 dias aqui, que é o que tem um mês, e obtenho o valor aqui de valor médio de consumo de 8,43 kWh por dia para essa residência aqui. O próximo passo é entrar no site do Cresesb ou algum outro software ali também pode estar te fornecendo esses dados para te levantar os dados de radiação solar da cidade ali que está fazendo teu projeto. No caso aqui eu estou fazendo para a cidade aqui de Bento Gonçalves, tá? Mas ali vocês coloquem ali para a cidade ali de onde vocês estiverem dimensionando e para isso precisa saber a latitude e a longitude do local. Então, nesse caso aqui, Bento Gonçalves, a latitude e a longitude, esses valores aqui. Aqui eu tenho já pronto aqui, tá no site do Cresesb aqui. Vocês podem observar aqui que ele fornece uma tabela aqui com vários valores de radiação solar média mensal aqui para essa cidade aqui. Então eu tenho nessa linha aqui para o plano horizontal, nessa linha para o ângulo igual à latitude local, maior média anual e maior mínimo mensal. Tá? Geralmente, o que a gente pode escolher dois valores aqui. Ou a gente pega aqui dessa coluna aqui, que é o valor médio, tá? Que eu já vi vários projetistas adotando esse valor aqui. Então pega aqui o valor médio no plano horizontal, 4,51. Ou a gente pode dimensionar o nosso sistema para o pior caso, tá? Para o pior mês, que aqui nesse caso é o mês de junho, tá? Percebam aqui que ele deixou em vermelho aqui, que o mês de junho ele teve os menores índices de radiação solar média. Assim a gente garante que aquele nosso sistema lá ele vai atender a nossa solicitação de geração, a nossa demanda de geração o ano inteiro, tá? Porque se eu pegar o pior caso aqui, nos outros meses eu vou estar sempre gerando mais do que aquele pior caso que eu estou selecionando. Então, no caso aqui, eu selecionei esse valor de 3,62, tá? Dessa linha aqui que corresponde ao ângulo igual à latitude, porque eu vou deixar os painéis inclinados, tá, no telhado, com ângulo igual à latitude local, tá? É uma premissa ali do projeto para projetos fotovoltaicos conectados a redes conectados à rede elétrica, que a inclinação dele tem que ser igual ao ângulo da latitude, tá? Então, dessa linha aqui, eu pego esse valor, que é o mínimo aqui, que corresponde ao mês de junho, mas como eu falei, também poderia ser pego o valor médio, né? Tanto esse aqui como esse daqui. Eu já vi outros projetos adotando esse valor aqui. A gente pode observar aqui, colocando o cursor aqui no mouse e lendo aqui a legenda aqui, né? No caso essa daqui, ângulo igual à latitude. Aqui, ó, 3,62, que é o mesmo valor que ele dá aqui na tabela. Então eu posso deslizando o cursor aqui e obtendo todos os valores aqui no site, tá? Então, acessar esse site aqui, Cresesb, e colocar a latitude e a longitude aqui do município ali onde tu estiver fazendo esse projeto. Então,
agora a gente tem que pegar, tá, e descobrir o número de horas diárias de sol que a gente vai estar considerando no nosso projeto, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente pega aquele valor, tá, de radiação solar média mensal que a gente escolheu. No caso, eu peguei 3,62 e divido aqui pelo valor de radiação padrão de 1 kW por metro quadrado. Isso para obter, tá, se a gente pegar as unidades, aqui eu tenho kWh por metro quadrado dia e aqui eu tenho a radiação padrão é dada em kW por metro quadrado. Dividindo esse cara por 1, né, por esse valor aqui, a gente obtém então, a gente vai considerar que o nosso projeto a gente vai ter 3,62 horas de sol diário, tá? Esse vai ser o valor aqui, o tempo que nosso sistema vai estar gerando energia. É claro que num dia, tá? A maioria dos dias ali tu vai ter muito mais do que 3,62 horas de sol, a não ser que seja um dia totalmente nublado, mas a maior parte dos dias tu vai ter bem mais, né, horas de sol do que isso daqui. Só que o que que acontece, tá? Eu estou dividindo por 1 kW por metro quadrado. Essa irradiação aqui, ela só é alcançada ali em dias ensolarados, nos horários próximos de entre 11 horas e as 13 horas do dia. Então, no resto do dia não significa que eu não vou estar gerando energia. Eu vou estar gerando, mas com uma irradiação padrão bem menor do que essa daqui. E a potência de pico, né, a potência dos painéis fotovoltaicos, ela é dimensionada, tá? O fabricante especifica em função desse valor de radiação padrão. Então, nessa potência aqui, a gente vai estar gerando, pelos dados que a gente obteve aqui do Crescesb, a gente tem aproximadamente 3,62 horas aqui gerando nesse valor aqui de 1 kW por metro quadrado, tá? Então é bem esse comentário que eu fiz aqui. Não significa que haverão apenas 3,62 horas de sol no dia, mas apenas entre os horários aproximadamente entre 11 e 13 horas, tá? Em dias ensolarados, a irradiância alcança esses níveis aqui. Então, vou estar considerando aqui 3,62 horas, mas no resto do dia eu também vou estar gerando, só que numa potência bem menor aí do que aquela especificada pelo fabricante dos painéis, né? Então, a demanda prevista para ser atendida pelos painéis, ela vai ser esse valor aqui, que é o valor que a gente calculou para um dia, né? Que é a energia que a gente gasta em média aqui em um dia do mês, dividido pelo número de horas aqui que meu sistema vai estar gerando, que eu considerei aqui 3,6. Então, o nosso sistema ele vai ter que ter uma demanda, né, uma potência de 2,33 kW. No caso aqui é 2,33 kW pico, né, porque o inversor e os painéis eles têm potência nominal em kW pico. Então, o próximo passo é olhar o catálogo dos painéis, né, do datasheet do fabricante dos painéis. Tá, no caso eu selecionei... depois eu vou estar mostrando mais embaixo ali, né, um pedaço do datasheet dos painéis. Eu selecionei eles nesse valor aqui de 260 watts. Então, para atender a essa demanda aqui, eu divido esse cara aqui por 260, eu vou ter aproximadamente 9 painéis, né? Então, 9 vezes 260, aproximadamente 2,34 kW. Agora, tá, outra observação importante aqui, os painéis eles devem ser colocados apontados para o norte geográfico e com inclinação igual à latitude local, tá? Que nesse caso dessa cidade deu 29 graus. Para a otimização de sistemas on-grid, né? Lembra que o nosso sistema aqui que a gente está dimensionando vai ser um sistema conectado à rede elétrica, então a gente tem que seguir idealmente aqui essas duas premissas aqui. E também verificar possíveis regiões de sombreamento, porque não adianta eu colocar os painéis no telhado ali se a maior parte do dia eu vou ter sombra, né, incidindo em cima deles. Então o ideal é que o tempo todo não haja nenhum tipo de sombreamento ali em nenhum dos painéis, tá? E geralmente isso é meio difícil de acontecer, porque tu vai ter prédios, tu vai ter casas, árvores ali, e geralmente em algum horário do dia ali vai ter alguma sombra ali, algum tipo de sombreamento em parte ali do teu sistema, né, dos painéis. Mas o ideal é sempre achar um lugar ali onde esse tipo de situação não ocorra, tá? Para a gente não estar perdendo geração, né? O sombreamento nos painéis ele também pode causar sobreaquecimento, tá, dos painéis, então é sempre aconselhável a gente procurar aqui uma região onde não exista sombreamento ali em nenhum horário do dia, tá? E se alguma dessas condições aqui não puder ser atendida, tá? Por exemplo, nem sempre eu posso tenho a possibilidade de estar posicionando os painéis ao norte, ou nessa inclinação, ou algum horário do dia ali eu constatei que eu vou ter regiões de sombreamento. Então, para compensar essas coisas aqui, essas situações aqui, a gente pode simplesmente sobredimensionar um pouco o sistema, né? Ou seja, eu calculei 2,34 aqui, mas eu posso estar aumentando um pouco essa geração aqui, de modo a compensar essas eventuais aqui perdas, né? Seja por não conseguir estar apontando para o norte geográfico, ou por não estar conseguindo inclinar, ou por sombreamento. Então isso daí até existem softwares, tá, especializados ali que fazem análise de sombreamento, que podem estar
dimensionando ali um valor maior em função desses caras aqui. Mas nesse caso a gente vai considerar que a gente está conseguindo apontar para o norte geográfico, na inclinação certa, e não existe sombreamento. Então a potência ela fica sendo esse valor mesmo que a gente calculou aqui. Outra questão bastante importante, tá, para a gente observar aqui é que esses valores aqui de 2,33 aqui, ele não é o valor de potência instalada da instalação elétrica que a gente tem, tá? E também não é o valor de demanda máxima ali que eu tenho na curva, né, de carga de demanda da instalação, tá? Porque se a gente observar aqui qualquer instalação elétrica, por mais simples que seja, tá? Ela vai ter ali, por exemplo, um chuveiro, só o chuveiro elétrico ele vai ser 6, 7 kW de potência, ele vai ter, né? Que vai ser já bem maior do que esse valor aqui de potência aqui que a gente dimensionou. Então eu não estou dimensionando meu sistema para atender a demanda de pico, muito menos a potência instalada, né? Que é a soma de todas as potências ativas da instalação. Isso porque, basicamente, tá, o meu sistema ele é conectado à rede, então eu não preciso que os meus painéis ali me forneçam a potência de pico da instalação. Se eu ligar o chuveiro lá, por exemplo, na temperatura máxima, estiver gastando 7 kW, certamente então o meu sistema ele vai estar, se ele estiver gerando essa potência aqui, né, considerando que ele está nessa potência aqui, então uma parte da energia vai ir para a tua instalação vai ser devido à geração dos painéis e a outra parte que faltar vai ser suprida pela rede elétrica da concessionária. E nos horários que tu estiver consumindo bem menos do que isso daqui, né? Por exemplo, quando não tem ninguém em casa, né? Tu tem só, por exemplo, uma geladeira lá e algumas lâmpadas acesas, por exemplo, na tua casa, tu vai estar consumindo uma potência menor do que essa daí que tu está gerando. E o excedente da geração ela vai estar indo, o fluxo de potência ele vai estar indo em direção à rede da concessionária, né? Daí no caso ali, o teu medidor bidirecional que vai estar utilizando, ele vai estar descontando essa energia que tu vai estar gerando, né, daquela que tu normalmente consome ali em horários onde tu tem uma demanda maior, né, do que aquela que teu sistema atende. Então, é mais uma curiosidade, tá? Isso não tem tanta influência ali nos nossos cálculos, mas é mais uma curiosidade para vocês saberem, né? Se fosse um sistema de repente isolado, né, um sistema não conectado à rede, né, off-grid, aí provavelmente esse valor aqui ele teria que ser bem maior, né, e o sistema sairia mais caro, também teria que usar controlador de carga. É por isso que o ideal mesmo é a gente fazer nosso projeto sempre que possível ali conectado à rede elétrica, tá? Bom, então aqui a gente tem agora, tá, as características elétricas do painel ali que a gente do painel solar que a gente vai estar utilizando, tá? Eu retirei isso aqui do datasheet do painel, tá? Peguei dessa marca aqui, painel solar da Ingli, tá? E aqui a gente tem todas as características aqui pertinentes ali que a gente vai estar utilizando nesse projeto. Então lembra que eu escolhi lá painéis de potência 260 watts, tá? Eram 9 painéis. Então eu vou estar observando essa coluna aqui. Tá? Ele dá informações aqui para os painéis de outras potências aqui, mas o que nos interessa vai ser esse de 260 watts, então eu vou estar observando os valores dessa coluna aqui. Uma coisa bem importante, tá, de se observar, que nem eu falei lá antes, da radiação padrão de 1000 watts por metro quadrado, ó, se vocês lerem essa notinha aqui, vocês vão ver que todas essas características aqui dos painéis, elas são obtidas, tá, ensaiadas pelo fabricante para radiação padrão de 1000 watts por metro quadrado, tá, então eles colocam essa radiação padrão aqui no painel e a temperatura do módulo aqui 25 graus, tá? Então a partir dessas duas condições aqui é que se extrai essas informações aqui do quanto que o meu painel vai estar gerando na saída, né? Eficiência, tensão e assim por diante. E se vocês observarem aqui, tá? Essa linha aqui da eficiência, vocês podem ver que nos painéis hoje ainda a eficiência lá é baixa, tá? Então tem 17, 16% ali de eficiência. Tá, e o que isso significa, tá? Se eu estou entrando com 1000 watts, aqui eu tenho 1000 watts por metro quadrado. A área aproximada dos módulos aqui é mais ou menos 1,5 metro quadrado. Então se eu pegar a potência de saída dele aqui, que é 260, por exemplo, tá? Vou dividir 260 aqui por 1,5. Vai me dar aproximadamente 173,33 watts por metro quadrado na saída aqui, enquanto que na entrada tem 1000. Então a eficiência aqui, de acordo com esse cálculo, seria 17,3%, mas aqui ele dá 16%, porque ele deve considerar algumas outras coisas mais, tá? Essa área também ela é aproximada, não é a área exata do painel. Mas é só para mais a título de curiosidade, para vocês verem aqui o quanto de energia que entra aqui e o pouco que sai, né, na saída do painel. Então a eficiência hoje dos painéis ela ainda é pequena, tá? Mas isso não significa que não vale a pena, né, utilizar. Muito pelo contrário, vale ainda bastante a pena utilizar, e se isso aqui melhorar, vai valer cada vez mais a pena ainda estar utilizando, né, energia solar. Mas enfim, só a título de curiosidade, tá? As características que vão nos interessar para esse projeto aqui são essas aqui, tá?
além da potência, né? Claro, a potência nominal, essas características aqui também. Então, tensão em potência máxima, tá? 29,7 volts. A corrente de 8,74, também em potência máxima. A tensão de circuito aberto, tá? Que é sempre maior do que a tensão de plena carga. Então, percebam que é quase 10 volts acima ali da tensão de plena geração. E aqui é a corrente de curto-circuito. Então, todas essas características aqui a gente vai anotar para estar utilizando depois ali nos cálculos, tá? Se eu tiver então nos outros horários do dia ali, né, com uma radiação menor, eu não vou estar gerando essa potência nominal, vou estar gerando uma potência menor, né, que nem eu tinha falado anteriormente. Então, só para tomar esse cuidado aí, né, título de curiosidade. O próximo passo é o dimensionamento do inversor de frequência, tá? Que a gente vai dimensionar em função da potência ali que a gente tem ali dos painéis, né? Que foi 2,34 kW. Então o valor mais próximo que eu peguei aqui, que eu achei, tá, para a potência do inversor, 2,5 kW. Poderia ser também um de 2 kW, não ia queimar o inversor se eu dimensionasse ele para uma potência levemente inferior aí à potência dos painéis. Tá? Porque o inversor ele queima basicamente se tu exceder a tensão DC de entrada dele. Mas ele não vai queimar se tu escolher de 2 kW se tiver o teu sistema de 2.3. Mas é preferível aqui eu selecionar esse valor aqui, o mais próximo e um pouquinho maior, né? Que no caso é o 2,5 kW. Então o inversor que eu escolhi, tá? Poderia ser qualquer outro marca, outro inversor, mas eu escolhi esse modelo aqui, que é o Fronius Galvo 2.5-1. Tá? Aqui tem um pedaço do datasheet aqui do inversor, onde ele tem vários modelos aqui, mas o que nos interessa então vai ser esse daqui, que é o 2.5.1, a potência de saída 2,5 kVA. Tá? Todas as características que a gente tem que observar dele aqui, então a máxima corrente de entrada, 16 amperes. Aqui eu tenho as especificações de tensão, tá? Então a tensão nominal de entrada dele, 330 volts. O valor mínimo e o máximo de tensão que tu tem que observar aqui, 165 a 550. Então nunca exceder esse valor aqui de 550, porque isso aqui sim pode queimar o inversor. Tá? Se tu botar qualquer tensão maior que esse valor aqui, provavelmente ele vai queimar. A tensão de DC Startup Voltage deve ser provavelmente a tensão a partir do qual ele começa a gerar, né? Que no caso é 185 aqui. E aqui a faixa MPP, tá? Que é a faixa do seguidor de máxima potência do inversor. Então eu tenho que sempre procurar aqui deixar dimensionar ali os meus painéis, ali, fazer o arranjo ali do sistema fotovoltaico dos painéis, né, que a gente vai ver depois se vai ser em série, paralelo, enfim, de modo que a tensão gerada pelos painéis ela fique sempre, né, dentro desse valor aqui, tá? Que é o valor de seguidor de máxima potência. Porque como a luminosidade, né, do dia ali, a temperatura também está sempre variando, então a tensão de saída dos painéis ela vai estar sempre variando também. Logo a gente tem que ficar sempre dentro dessa faixa aqui para que o inversor consiga gerar a máxima potência possível na saída, tá? Essa função aqui é a função que vocês sempre vão ver com MPP, que é seguidor de máxima potência do inversor. Esse inversor ele pode ter uma entrada com seguidor de máxima potência, ele pode ter duas, três, assim por diante. Então cada string que a gente vai ter, né, cada arranjo de painéis solares vai ser ligado numa entrada do inversor. E essa entrada ela vai ter o seguidor de máxima potência, mas para que isso aconteça, eu tenho que ficar com a tensão dos painéis ali dentro dessa faixa aqui, tá? Aqui o dimensionamento dos condutores, tá? Para o inversor que ele já dá aqui. Bom, então agora a gente olha, tá? As características de saída do inversor, olhamos primeiro as de entrada, agora a gente tem que olhar as de saída. Então se eu pegar aqui nessa coluna aqui, tá? Eu tenho a potência de saída de 2,5 kVA, a corrente eficaz de 10,4 amperes aqui, a frequência 60 Hz, tá, do meu inversor, e a tensão de saída, tá, que tem que ser de acordo com a tensão que tu recebe de entrada ali da concessionária. Então, pro caso da tensão de 220 volts, né, que é a tensão aqui da minha cidade, eu escolheria esse inversor aqui porque ele tem a saída 208 e 240, tá. Também tem que observar se a saída do inversor é monofásica ou trifásica, tá. Se o teu padrão de entrada ali de alimentação ele for monofásico ou bifásico, tu pode escolher ali um inversor ali com a tensão ali de linha aqui correspondente à tensão de linha do teu fornecimento, né? Então, no meu caso, 220 volts, eu escolho esse inversor aqui com a saída de 208 e 240. Se fosse 127, então teria que ser um inversor com o valor da saída de 127 volts, assim por diante, né? Se fosse um padrão de entrada com alimentação trifásica, então eu teria que ter também um inversor ali com saída trifásica, né? Então na próxima aula a gente continua, tá, esse vídeo ali com o dimensionamento das tensões de entrada e de saída ali do inversor, para não ficar muito grande esse vídeo. Então até a próxima aula, valeu!